Fala galera, mais uma vez Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje nós estamos no Tupinicast 02, aquele podcast em vídeo com pouca ou quase nenhuma edição. Hoje nós vamos ter até um pouquinho de edição, porque eu vou pedir a opinião de duas sumidades da maçonaria brasileira, que já não está entre nós, mas com efeitos gráficos elas estarão aqui. São eles, Kurt Prober e José Castellani. E o assunto de hoje é férias maçônicas, ou recesso maçônico, como você queira chamar. Algumas pessoas gostam, outras que são mais ávidas por maçonaria, aqueles taradões que respiram maçonaria, falam de maçonaria o dia inteiro. Não sou eu, já fui eu, já tive bastante raiva das férias maçônicas. Mas não mais, hoje em dia eu já aproveito para descansar. Mas queremos saber aqui a opinião destas duas sumidades. Então vamos começar por José Castellani, em um artigo seu chamado As Incríveis Férias Maçônicas. Então solta o verbo, Castellani. O que diz no seu artigo? Férias maçônicas é uma invenção brasileira deste século e que vem sendo cada vez mais esticada para a satisfação daqueles que creem que trabalho maçônico é estafante. No Grande Oriente do Brasil, temos, ultimamente, o alentado período de 30 dias, 20 de dezembro a 20 de janeiro, para que cansados maçons repousem de seu pesado trabalho, simbólico, de operário. Isso, todavia, nem sempre aconteceu. E daí, não vamos falar o artigo inteiro, mas ele cita alguns exemplos, citando atas e boletins sobre funcionamento de lojas nesse período, inclusive com iniciações, dia 25 de dezembro e etc. E ele continua, e até hoje não apareceu ninguém para extirpar essa prática que é esdrúxula, porque o trabalho maçônico é constante e ininterrupto, como de outras entidades filosóficas, iniciáticas, assistenciais e de aperfeiçoamento do homem. Seria realmente cômico se a igreja, por exemplo, entrasse em férias. Coisas como essa é que desgastam a maçonaria brasileira, reduzindo a condição de sociedade recreativa, o que contribui para corroer a sua credibilidade pública, como, notoriamente, o uso do cachimbo faz a boca torta. Será difícil acabar com essa invenção, pois as justificativas são muitas. E daí ele cita, pais que querem passar o período de férias escolares com seus filhos, dar atenção à sua família nas datas festivas, do dia 24 e 25 de dezembro, e depois o Ano Novo. E ele cita vários exemplos nesse sentido, Além disso, muitos maçons já maduros e sem filhos em idade escolar gostariam de frequentar os trabalhos maçônicos constantemente, mas são tolhidos pela ditadura egoísta dos que acham que, se eles não podem frequentar, os outros também não podem. É o caso de recorrer à velha expressão, vai trabalhar vagabundo, já que a indolência hoje é marca registrada nacional. Basta ver os tais feriados prolongados. Ô Castellani, não seja tão duro. Quem não gosta de um feriado prolongado? Agora vamos recorrer ao Kurt Prober. Diga você, Kurt, o que você acha? Em um artigo em sua famosa bigorna, intitulado Férias Maçônicas de agosto de 1983, ele diz: um dos hábitos mais incongruentes que ultimamente está sendo implantado na maçonaria patrícia e mesmo em alguns países estrangeiros é a praxe deletéria de potências e lojas se declararem sumariamente em férias coletivas, pomposamente chamado de recesso maçônico. E isto mesmo, até em dois períodos, o de verão e o de inverno, o que já chega a ser previsto em algumas das constituições e regulamentos oficiais. Será esta uma das tais modernizações da arte real, tão ardentemente planejada e defendida por maçons novos? Para frente, quase sempre elementos bizonhos e novidadeiros e sem a necessária vivência maçônica?
Só faltaria agora a Santa Igreja, tão modernizada nos nossos dias, por analogia também, fechar as portas dos seus templos periodicamente, os padres tomando férias coletivas. E ele continua. Entretanto, exigir recesso maçônico uma espécie de férias coletivas e prolongadas, quando a maioria de 70%, sim, 70% dos obreiros dos quadros, com as suas habituais faltas de frequência, já está sempre gozando das delícias de férias permanentes, à custa de outros 30 de maçons ativos, já é o fim da picada. Então o Kurt traz aí denúncia, denúncia. O Kurt Prober continua em seu artigo falando sobre os encontros maçônicos e os benefícios, até mesmo espirituais. Isso mesmo, né? O Kurt Prober é aquele cético que denuncia várias coisas, né, sobre religiosidade na maçonaria, falando agora de uma parte espiritual que você encontra com aquele irmão no ágape, etc. Né, troca figurinhas, instruções, e termina o artigo falando: acabando de vez com estas férias incongruentes, estaremos começando a moralizar a tradicional maçonaria. Bem, temos aí a opinião de dois expoentes da maçonaria, com opiniões ácidas a respeito do recesso maçônico, também chamado de férias maçônicas, e o que eu acredito. Primeiro que eu discordo de um ponto que é citado em ambas as redações, que é a comparação com igreja. A maçonaria não é igreja. Muitos irmãos não gostam do recesso maçônico justamente por não praticar sua religiosidade e procurar na maçonaria um conforto espiritual, pois ele não frequenta nenhum tipo de religião ou não pratica a sua religiosidade. Uma outra coisa citada nos dois artigos é como se fosse uma novidade, né? Na época que eles escreveram, deve ter sido uma novidade, né? Mas dizer que como se o Brasil fosse único e exclusivo nisso, não é totalmente certo. Por quê? Eu conversei com dois irmãos que moram fora do país, um deles, o irmão Felipe Corte Real, e eu perguntei sobre recesso maçônico. Ele falou que de fato não existe um recesso maçônico, porém, muitas lojas optam, por exemplo, por não funcionar no verão, tendo em vista que é um hábito europeu as pessoas viajarem durante o verão. E até citou o fato de algumas lojas não terem ar-condicionado, deixando as reuniões muito quentes. Já o irmão Ramon Bernard, de Portugal, beijo Ramon, Raon, diz que de fato não é institucional também, mas muitas lojas param no período de verão. Inclusive me mandou, né, o regulamento de uma das lojas falando sobre a pausa nos trabalhos no mês de agosto e que elas param também durante a semana ali de Natal e Ano Novo. Bem, eu mesmo já fui um maçom meio cri-cri quanto às férias maçônicas. Durante muito tempo eu achava que não tinha que parar, pois, novamente, eu sou um tarado por maçonaria, adoro a prática litúrgica. Porém, dependendo do cargo em que você executa, realmente cansa. Ainda mais atualmente, que o exercício laboral vai até uma idade avançada. Então você vai ter irmãos aí com 60, 70 anos trabalhando, tendo que dividir a atenção com o trabalho, família e maçonaria. Então aquele refresco é sempre bom, principalmente se você ocupa algum cargo na sua loja ou na obediência. Então, não sejamos tão duro com o recesso maçônico. Aproveite esse momento para estudar, até mesmo maçonaria. Existem diversos livros, blogs com uma série de artigos, como o próprio Maçonaria Tupiniquim, e ainda hoje alguns cursos. Então, por exemplo, tem a UniCMSB, que tem diversos cursos sobre maçonaria nos mais variados temas. E, por exemplo, tem o meu curso livre de História da Maçonaria no Brasil. Tá com saudade de falar sobre maçonaria, estudar sobre maçonaria? Faça o nosso curso e aprenda um pouco mais sobre a história da nossa fraternidade querida no Brasil. Aproveitando que estamos na reta final, estamos na hora do jabá. Então, se você ainda não apoia o nosso projeto, mas gosta dos nossos vídeos, aproveite para apoiar, que a partir de R$ 5 mensais você tem direito ao Maçonaria Tupiniquim Jornal, que é um periódico daqui do nosso canal, lançado
mensalmente com vários assuntos bacanas. E ainda tem direito a 50% de desconto no nosso curso livre de História da Maçonaria no Brasil. Bem, ficamos por aqui e desejamos boas férias maçônicas a todos. Grande abraço e até a próxima.